depois de ter sofrido a virada, o Fluminense vai para cima, consegue o empate, e eu concordo com o Flavinho. Se um time aí, sei lá, eu não sei de merecimento, é muito difícil, né? Mas seria muito legal. Para mim isso não foi pênalti. Essa é a discussão do Ganso. Essa é a reclamação do Ganso. Não foi pênalti. O VAR chamou o árbitro e o árbitro viu o pênalti. Agora, do Dedé, aliás, acho até que o Dedé tá fora de forma, né? O Dedé tá muito pesado. Ele é muito grande, ele precisa estar muito peraí. O VAR, o jogador também ele precisa entender o que é a regra, hein? O jogador ele precisa ter uma aula do que o árbitro deve ou não marcar. Por exemplo, o VAR é para sanar algum momento de dúvida do árbitro. O árbitro, quando ele marca aquele pênalti, ele tem convicção do lance. Ele não precisa, ele não é obrigado a consultar o VAR. Ele é obrigado a consultar o VAR quando o cara lá de cima falou, opa, você não viu, teve um pisão no tornozelo do cara, como aconteceu naquele pênalti do Daverson contra o Botafogo e como houve ontem também, novamente. Então o árbitro não viu esse lance. A partir do momento que o árbitro detecta que aquele lance foi faltoso, ele está muito próximo, ele teve uma convicção ali no momento do jogo. Sassá poderia ter resolvido o jogo nessa bola aí, ó. Desperdiçou a chance. Mas o Cruzeiro também. E depois o Fluminense criou N oportunidades. O Fábio pegou duas bolas sensacionais. O Fábio pegou duas bolas espetaculares. Ó, dá uma olhada essa do Ganso e aquela outra. Teve uma anterior também. E teve uma anterior também. Essa cabeçada do Ganso. E anterior, não me lembro quem foi que finalizou. Ele também faz uma defesa. Ele é no muito mesmo bom goleiro. Ele é muito bom goleiro. É muito bom goleiro. Muito aí na lance do gol. Aquele primeiro pênalti. Esse é o lance do gol. Que o árbitro mandou voltar, ele faz uma defesa no pênalti, né? Monumental, que a bola volta. Exatamente. O Fábio, pelo que ele vem jogando hoje, merecia uma oportunidade. Esse João Pedro, com 17 anos, fazer isso, uma tentativa dessa, aos 51 minutos do segundo tempo, precisa ter uma personalidade. Exatamente. Que eu vou te dizer uma coisa. E ontem também o Fluminense colocou um menino, Miguel, de 16 anos, cara. Entrou no finalzinho do jogo. Mais novo ainda que o João Pedro. O João Pedro tem 17, né? E olha, parabéns pro Fernando Diniz, viu, Benjamin? Esse cara é ousado. Ele tirou os dois zagueiros do Fluminense, foi pra cima do Cruzeiro pra tentar empatar o jogo. Na entrevista coletiva ontem, o Mano cutucou várias vezes o Fernando Diniz. Falando que ele não tem a mesma leitura de jogo. Tem cara que tira dois zagueiros, eu não faço isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Pra ele deu. Tanto é que chegou no gol de empate. E levou para as penalidades. Não penso futebol da mesma maneira. Ele tinha que ter falado, era do Cruzeiro. Por que ele ficou falando do Fluminense? Nós temos aí depois da entrevista. Daqui a pouco nós vamos mostrar as duas entrevistas. É uma pena que o Fluminense tenha sido eliminado, porque o trabalho do Fernando Diniz tem que prosseguir. E a gente sabe muito bem que tem torcedores do Fluminense nesse momento furiosos com a situação. Só tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, vem de 7 jogos sem vencer, foi eliminado na Copa do Brasil, perdeu a Taça Guanabara, Taça Rio, não me lembro, pro Vasco, e blá blá blá, e blá blá blá. O trabalho é muito bom. E o Fluminense jogou ontem sem o Pedro, que é um jogador que faz falta. Também está na seleção sub-23. E só está na seleção porque o Fluminense precisa vender o Pedro. Já está vendido? O Pedro não, o João Pedro está vendido. João Pedro está vendido para o Watford. O Pedro precisa ser vendido. Então por isso está lá. Aí ele vai para lá e o Fluminense é um jogo hiper importante como foi esse. O Pedro não está lá. Valendo mais de 3 milhões esse jogo. O Pedro não está lá. Será que se o Pedro tivesse jogado, o Fluminense não teria passado nessa eliminatória? Esse gol vai concorrer ao Prêmio Puskás, hein? Guarde esse gol, Prêmio Puskás, fim do ano, vai concorrer. Qual gol? Do João Pedro. O Fabião também nem lá na bola foi, hein? Mas não dá, mano. Aqui não dá. O Fluminense está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está em 16º, é o primeiro clube fora ali da zona de rebaixamento. E no domingo pega o Flamengo, hein? Eu prefiro Fla-Flu às 7 da noite. Eu prefiro a declaração do Gilberto. Calma, já vou mostrar. Então vamos colocar agora, antes do Mano... sistema não é nada. Então antes do Mano Menezes e do Fernando Diniz, vamos ouvir a entrevista do Gilberto do Fluminense, sincera. Jogou pra caramba, agradecer Gilberto. a Rádio Tupi, aqui do Rio de Janeiro, que nos cedeu o áudio. Vamos ouvir. A gente não tem informação de política, né? Mas a gente fica na expectativa, porque é uma situação muito ruim. Funcionário, a gente tem que ajudar funcionário, a gente tem que ajudar próprios jogadores mais jovens que ainda não tem aquela reserva, né? Então é uma situação ruim, mas a gente é um grupo que tem uma cabeça muito boa, todos conversam com todo mundo para ajudar no melhor possível. Eu particularmente estou vivendo um momento não muito bom, né?
Infelizmente a coisa não vem acontecendo boa pro meu lado. Aconteceu um pênalti hoje que já me falaram que o Sandro Meirahit disse que não foi. Tipo, parece que é coisa do azar mesmo. Às vezes o torcedor pensa que a gente tá fazendo corpo mole, mas eu tô falando aqui que a gente tá dando o máximo, tá dando duro mesmo. Infelizmente a situação é muito ruim, mas a gente faz tudo para suprir da melhor forma. E é uma coisa que ninguém gosta de falar, né? Poucas pessoas têm coragem, mas a gente sabe que os funcionários, pessoas que têm menos voz, sempre vêm recorrer a gente. Por isso, Flavinho, que às vezes eu acho muita sacanagem. Torcedor vai em aeroporto, vai xingar, vai jogar ovo, chama os caras de mercenário. Fluminense, os jogadores do Fluminense estão fazendo um negócio heróico. Heróico. Os caras estão jogando bem, tentando a medida do possível, estão se dedicando, estão lá se matando. E os caras não recebem. Não tem nada de negócio de corpo mole. Os caras não recebem. Daí a entrevista sincera do Gilberto. Pô, tendo que os jogadores que tem mais condições pagando, ajudando o funcionário. E os caras que é o quê, velho? Olha o que virou o Fluminense. Depois não adianta ficar bravo. Vai eleição agora. Não adianta ficar bravo. Os caras ficam bravos com a gente aqui. Vocês têm que resolver o problema de vocês. Quando a gente fala que o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, para citar esses 3 grandões aqui do Rio, são clubes que correm risco muito grande mesmo. Não de extinção, mas de diminuir o tamanho drasticamente, de deixar de ser protagonista, de fazer parte da elite do futebol. Não é porque a gente torça para que isso aconteça, não é isso. É porque é uma realidade que se apresenta.